Olá, Áries! Essa é a sua leitura para o mês de agosto, com as principais energias e previsões para o seu signo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Lembrando que essa é uma leitura geral, então fique à vontade para inverter os papéis e adaptar a mensagem à sua realidade. E pegue aquilo que ressoar com você. O que não fizer sentido, deixa de lado, que com certeza vai servir para uma outra pessoa. Então vamos começar a sua leitura. Bom, Áries, o mês de agosto fala de uma energia de união, de aliança importante e mais estratégica. Aqui fala muito de uma oportunidade, e talvez isso já tenha sido oferecido para você antes. Eu não acredito que seja uma oportunidade completamente nova na sua vida. Parece ser algo que já foi oferecido, que você considerou, reconsiderou e acabou não aceitando. E agora essa possibilidade volta novamente em agosto. Isso pode aparecer em diversas áreas da sua vida, mas aqui simboliza uma aliança, uma parceria, uma espécie de sociedade. Pode ser um compromisso romântico, um compromisso profissional, um elo ligado à espiritualidade, à religiosidade ou algum compromisso importante. Então aqui fala muito de compromisso, ou também está trazendo um alerta. Áries, está na hora de você se comprometer com alguma coisa importante na sua vida. Isso já foi oferecido antes, isso já foi mostrado para você de alguma forma e agora volta novamente. Mas Áries, por que está falando tanto de compromisso? Por que está falando tanto de você se comprometer com alguma coisa? Porque pelas energias do tarô, você vem passando por muita desestrutura na sua vida. Tem muita fragilidade aqui, muita fragilidade também emocional, muita desestrutura emocional. Então isso aqui precisa ser cortado de alguma forma e parece que você, Áries, tem mais compromisso com a desestrutura do que com uma estrutura. Olha que curioso. O alerta que vem para o mês de agosto é: você às vezes tem a possibilidade de se aliar a algo que poderia te trazer uma estrutura, segurança, estabilidade, mas você se alia a quê? Você se alia ao que não tem estrutura, ao que te deixa mais fragilizado. E volta aquela energia que a gente vem conversando tanto nas suas últimas leituras, que é a energia do luto, da perda, da morte. Quando você se alia a essa energia, você não tem estrutura, porque uma energia morta é uma energia de passado, ela não é uma energia viva, e é muito diferente de uma energia viva. Essa oferta já foi feita para você antes, mas uma pessoa que estava ligada a essa energia morta não aceita. Claro que aqui estamos falando de simbolismos e você vai adaptar para a sua situação. Mas dá para entender mais ou menos o que essa energia está falando. E claro, Áries, isso não é consciente. Ninguém quer escolher uma coisa desestruturada. Ninguém quer escolher uma energia morta. Ninguém quer escolher aquilo que vai deixar a própria vida mais fragilizada. Mas isso pode estar acontecendo de forma automática. Então você precisa trazer uma lógica para essa situação. É como se você estivesse apenas reagindo. Aqui é muito emocional. É o emocional que acaba criando essa dependência que você tem com essa energia morta, com esse passado. Então aparece uma dificuldade de aceitação, uma dificuldade de aceitar determinadas perdas, uma negação também em alguns momentos. E aí você vai se dando desculpas e não sai dessa energia do passado, não sai dessa energia morta. E dependendo do tempo que já passou, desde algumas situações que você viveu, você vai perdendo oportunidades, Áries. Porque quando vem alguma coisa sólida para você, o seu olhar ainda é de desconfiança. E por quê? Porque você ainda está mais conectado com essa energia morta. Então aqui está falando para você sair
dessa reação emocional e ir para a lógica. Qual é a lógica, Ares? Vou dar um exemplo prático. Digamos que você cuidava de alguém da sua família, alguém muito próximo do seu núcleo. Você cuidou dessa pessoa durante alguns anos e pensava: eu estou preso a essa situação porque eu cuido dessa pessoa. Era uma pessoa doente, uma pessoa vulnerável, estava sob os seus cuidados, e aí você colocava tudo dessa forma. Eu não posso fazer isso porque eu cuido dessa pessoa. Eu não posso fazer aquilo porque eu cuido dessa pessoa. Então você tinha ali uma questão. Aí essa pessoa morre. Pronto, acabou. Essa pessoa morreu. Fim. E o que acontece com Ares? Ares continua se dando as mesmas desculpas. Como? Eu não faço porque essa pessoa não existe mais. Só que Ares não tem mais esse compromisso. E você continua comprometido com essa pessoa morta. Claro que você não vai falar, eu não faço porque eu cuido dessa pessoa, porque você não tem mais essa desculpa. A pessoa não está mais ali, mas você vai usar outras desculpas que no fim das contas continuam tendo conexão com aquela pessoa que morreu. É a mesma coisa com pessoas que se afastaram da sua vida. Em relacionamentos, quando existe uma separação, seja amorosa, seja de uma amizade, a pessoa continua dando as mesmas desculpas e continua nos mesmos movimentos. E aí, Ares, fica a pergunta: como você vai ter uma vida nova se você não tem novos compromissos? A vida também é feita de compromissos. E essa desestrutura vem acontecendo justamente porque você não tem mais um compromisso firme com alguma coisa nova. Uma pessoa que morreu, que é o exemplo mais prático e até mais extremo que eu estou dando, não existe mais. Então, que compromisso é esse que você continua tendo com ela? Ela não está mais ali trazendo aquela responsabilidade e por isso existe uma abertura. É a lógica. Isso é lógica, Ares, não é sobre sentimento. Você pode se comprometer com outras coisas e levar junto o sentimento, tudo bem. Leve o sentimento junto, mas siga a lógica. A lógica dos fatos, a lógica da realidade. Quando você tira a lógica da equação, você vai apenas reagindo emocionalmente. E aí continua preso nesse sistema, continua se sentindo responsável, continua trazendo uma carga. Porque tudo bem, Ares, em algum momento você teve que cuidar de alguém, você teve aquelas responsabilidades, mas morreu, Ares. Acabou. Essa é a lógica. Morreu, acabou. E quando você precisa trazer essa lógica, mesmo com o sentimento de tristeza presente, aqui não está falando que você precisa anular a tristeza. Ela vai existir. Mas é igual àquela ideia. Está com medo? Vai com medo mesmo. Está triste? Vai triste mesmo. Vai do jeito que está. O importante é que você se comprometa. E aqui também a leitura não está falando, isso já foi oferecido, então agora você precisa aceitar. Não. Não é simplesmente que você tem que aceitar. A leitura está falando, Ares, a vida está te convidando para outros compromissos. Não é hora de considerar esses outros compromissos? Sim, é hora de considerar. Porque senão nunca chega a hora de você voltar para a vida. Nunca chega a hora de você desapegar desse passado. E você vai continuar reorganizando a sua vida dentro de um passado que não existe mais. Dentro de uma energia morta. E pensa, Ares, na lógica. O que uma energia morta pode te dar em vida? Nada. Então você precisa assumir novos compromissos, e aqui, claro, estamos falando de compromissos, mas também estamos falando de rotina. Você precisa ter rotinas novas. Se você cuidava de alguém durante muito tempo, aquela era a sua rotina, só que morreu, acabou. Essa é a lógica. Porque senão, Áries, você não consegue construir uma rotina nova, uma dinâmica nova. E olha a lógica. Se você continuar preso nesse papel, alguém vai ter que ficar doente para você existir, porque esse vai ser o seu papel. O seu papel vai ser sempre cuidar de alguém. O seu papel vai ser ficar em casa. O seu papel vai ser não conseguir construir novas rotinas. Se você não trouxer uma lógica para isso, esse sempre será o seu papel.
e você não vai conseguir se enxergar como uma pessoa diferente. Só que ter tido a responsabilidade de cuidar de alguém, Ares, não te faz preso a esse papel para sempre. Não. A não ser, claro, nos casos específicos de pessoas que realmente precisam cuidar de outra pessoa vulnerável durante muitos anos. Mas mesmo assim, Ares, essa não pode ser a única lógica, porque senão você não tem outros papéis, você não tem outros compromissos, você não tem outra rotina. Por isso, a leitura está falando, você está mais ligado à desestrutura do que à estrutura. E às vezes, aquilo que está sendo oferecido para você é justamente algo muito mais estruturado. Pode te trazer uma rotina saudável, por exemplo. Dependendo do que você passou, pode ser muito melhor do que passar o dia chorando pelo leite derramado de uma perda, de um luto. Então é isso, está chorando? Vai chorando mesmo. A lógica é essa. E aqui também precisamos considerar, Ares, outros casos. Como estamos falando muito de elo, existem pessoas que estão dentro de um relacionamento, de uma sociedade, de uma parceria que já não está mais saudável, já está numa energia morta. Aquele casamento que morreu há muito tempo e a pessoa insiste naquele casamento. Já passou por várias traições, por várias situações ruins e já teve várias provas de que aquilo não vai bem. Ou aquela parceria que também já não funciona. Você adapta para a sua situação. Existem pessoas que estão nessa energia morta, então a energia morta não se resume apenas ao que terminou. Existe uma parcela que não aceita o término, não aceita que separou, não aceita que acabou. E também existe a morte de alguém quando a pessoa não aceita que alguém morreu. E existem aquelas situações que algo já morreu em vida, porque isso também acontece, afastamentos, términos, relações que deixam de existir. E aquela pessoa que entende consegue olhar para isso e pensar: se essa é a realidade, por que continuar? Por isso está falando, reconsidere. Reconsidere uma nova possibilidade. Uma oferta de compromisso, Ares, às vezes pode aparecer justamente quando você está com alguém que não é comprometido com você, que não te respeita, que não te traz uma energia saudável para um relacionamento. E aí surge uma outra pessoa. Pode ser alguém com quem você já se relacionou no passado, pode ser alguém que traz uma proposta completamente diferente. E aí, Ares, por que não considerar? Por que continuar se mantendo em uma situação falida? São coisas que você precisa questionar, porque a estrutura dessa leitura está falando de uma pessoa que justamente está comprometida com a desestrutura. Ela está vendo o negócio caindo e continua ali. Então, muito cuidado com isso, Ares. Muito cuidado. Bom, Ares, e agora vamos para as previsões para o mês de agosto. Eu vou tirar aqui 3 principais acontecimentos para o seu mês, mas lembrando que a ordem em que eu estou falando é apenas a ordem da leitura, não é uma ordem cronológica. Algumas pessoas podem viver os 3 acontecimentos, outras pessoas podem viver 2, 1 ou nenhum deles. São tendências e possibilidades que aparecem para o seu mês, não são sentenças. Então tenha discernimento com as previsões, adapte os papéis à sua realidade e pegue aquilo que fizer sentido para você. E agora vamos começar com o primeiro principal acontecimento. Bom, Ares, aqui fala que finalizar alguma coisa de verdade vai ser muito, muito bom para você. Vai trazer muita fluidez para a sua vida e vai abrir um verdadeiro portal de possibilidades e de prosperidade. E aqui vem muito forte a energia do caixão. Então vem novamente essa energia morta. Isso responde muito bem ao que a gente estava conversando na sua energia geral. Porque quando você fica muito comprometido com uma coisa morta, uma coisa viva não tem espaço para acontecer. E quando você não trabalha essa lógica e essa aceitação, você não trabalha com a energia viva, Áries. Você não trabalha basicamente com a realidade. Quando você nega a realidade, acaba tendo que viver de ilusão, de desculpa, de ficar tampando o sol com a peneira. Então, essa previsão está reforçando exatamente isso.
Quando você conseguir finalizar e desapegar, quando parar de se comprometer com uma energia morta, a sua vida começa a fluir de outra maneira. E quando a gente fala de fechar, é exatamente isso, é desapego, é trabalhar o desapego. Isso vai trazer uma riqueza muito importante para a sua vida, porque você vai começar a perceber como a vida é rica, como a vida tem possibilidades, como a vida flui, como o rio continua correndo. O rio da vida, Ares, continua correndo para você. O que acontece é que você está tampando esse movimento. Você está barrando esse movimento com essa limitação a qual está atrelado. A gente já deu vários exemplos disso durante a leitura, mas aqui está falando Ares. Quando você desapegar de verdade, você vai ver o rio da sua vida fluir de outra maneira. E tem uma coisa aqui, Ares, que é muito estrutural. Toda essa conversa é muito ampla, mas existe alguma coisa muito básica na sua vida a qual você ainda está preso. E parece que essa coisa prende todo o resto. É uma coisa que puxa várias outras. E é por isso que a gente questionou tanto o quê? Compromisso. Porque compromisso, Ares, a própria palavra já diz, compromisso é elo, é pacto. Quando você vai se casar, por exemplo, você está fazendo um pacto com aquela pessoa. Você está misturando o seu mundo com o mundo dela. Então, tudo que acontece no mundo dela influencia o seu. E tudo que acontece no seu mundo influencia o dela. A mesma coisa acontece numa sociedade. Uma sociedade vai influenciar decisões profissionais, mas essas decisões também acabam mexendo com a sua vida pessoal. Mesmo quando é uma coisa aparentemente só profissional, ela acaba tendo impacto no pessoal. Então, isso está mostrando para você como os elos impactam na nossa vida. Mas existe um elo específico aí, principalmente que está ligado a você, com uma energia morta. E é esse elo que aparece aqui. Então, é um caixão que você precisa fechar e precisa enterrar. E tem outra coisa que é válida. Escute a mensagem final do signo de Touro, porque ela fala muito sobre essa questão de cremar um caixão. E você precisa trabalhar essa energia, Áries, a energia do desapego. Porque pegar um caixão, uma energia que já foi viva, como uma pessoa, e reduzir aquilo a cinzas é muito simbólico. Às vezes a gente precisa fazer isso na nossa própria vida. Essa é a lógica. Porque aí você transforma, você consegue trazer leveza. A própria mensagem falou sobre como é pesado manter um caixão. E muita gente mantém esse caixão sem perceber, principalmente nessas reações emocionais que a gente conversou no começo da leitura. A pessoa simplesmente reage emocionalmente e vai fazendo as coisas dentro daquela reação. Ela não para pensar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu continuo tendo esse comportamento se essa pessoa já morreu? Por que eu continuo fazendo isso se eu já me separei? Por que eu ainda estou aqui se essa pessoa não me respeita mais? Por que eu continuo nessa relação se essa pessoa continua me traindo? Por que eu ainda estou aqui? São essas perguntas que você precisa fazer, Arias. Essas são as perguntas lógicas, porque quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a trazer sentido para as coisas que está fazendo e também começa a perceber as coisas que talvez você não deveria mais estar fazendo. Então pense nisso, Arias, porque essa primeira previsão está falando justamente sobre isso. Fechar o que já morreu para finalmente abrir espaço para aquilo que ainda está vivo. Bom, essa foi a primeira previsão. E agora vamos para o segundo acontecimento. Bom, Áries, a segunda previsão já mostra você saindo dessa energia nebulosa, dessa energia mais morta e indo para uma energia mais viva, uma energia mais clara. Então é aquilo, Áries, trazer realidade é trazer consciência. E eu acho que essas conversas que a gente está tendo nas suas leituras são importantes porque quando você vai trazendo essas consciências para a sua vida, você começa a se movimentar de uma forma diferente. E aí, Ares começa a ir para uma energia mais enraizada, mais viva. É justamente o que a sua energia está te chamando a fazer. Voltar para as suas raízes,
voltar para a sua família, voltar para as suas próprias raízes enquanto pessoa, voltar a fazer as coisas que você gosta. E aqui eu dei vários exemplos, porque existem pessoas que deixaram de fazer determinadas coisas por necessidade, porque não podiam mais, porque naquele momento não tinham dinheiro, não tinham tempo, tinham outras responsabilidades. Só que agora você começa a perceber, poxa, agora eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, então eu vou fazer. E é assim que começa a voltar para uma energia mais viva. Pode até parecer uma coisa boba, Áries, porque não estamos falando necessariamente de grandes mudanças. São passos pequenos, mas são passos que você começa a dar a partir de agora, porque está trazendo consciência para a sua vida. Essa leitura não está passando a mão na sua cabeça, ela está te trazendo consciência. Então, quando você se conscientiza e começa a compreender o que a gente está conversando aqui, começa a interiorizar isso. E quando você interioriza, começa a trazer essa lógica e essa consciência para as suas escolhas. Você vai mudando o seu pensamento, vai trazendo clareza para você, vai trazendo verdades que às vezes são desconfortáveis, mas que vão tirando você daquela estrutura em que estava. Porque, na verdade, era uma estrutura totalmente desestruturada. E aí você começa a se enraizar, começa a buscar estrutura, você sai de uma desestrutura e vai caminhando para uma estrutura. E qual é essa estrutura, Áreas? Só você sabe. Qual é a estrutura que você precisa agora? Só você sabe. É você que precisa se encaminhar na sua própria vida. Mas o mais importante é que você saia daquele redemoinho em que estava. E isso vai trazer novidades, pequenas novidades. E essas novidades aparecem muito ligadas à família, às suas raízes, mas também a lugares diferentes. Pode falar de pequenas viagens que você faz, uma viagem de férias, uma saída, uma mudança de ambiente. E com certeza você pode acabar indo para lugares que evidenciam muito essa energia viva. E isso vai ser muito interessante para você. São pequenas viagens e pequenas situações que você vai viver agora em agosto, mas que vão mostrar muito forte essa energia de família, de estrutura, de enraizamento, de estar estruturado em uma energia viva. Porque a energia viva, Áries, está sempre ativa, ela está sempre trazendo alguma coisa. A energia morta não. A energia morta é uma energia de transformação, de fim de ciclo. Ela já não tem muito mais para render. A energia viva é diferente. Ela sempre traz novos desdobramentos. E aí você começa a entrar em contato com outros lugares, outras culturas, outras pessoas, e isso puxa você para outras realidades. E aí você começa a pensar: poxa, eu também quero viver isso. Eu quero viver aquilo. Eu também posso fazer isso. Então fica mais de olho, Áries, nas coisas que estão brilhando para você agora em agosto. E não nessas dúvidas, não nessas coisas pesadas que você estava carregando. Isso daí já não tem mais nada para te render. Vai para a clareza, vai para a lucidez, vai para a realidade. Porque a realidade, Áries, ela é muito simples, mas ela é muito sábia. E você tem muito a aprender com a realidade, mas você ainda não está tão conectado com ela. Então, quando no começo da leitura aparece Áries, você precisa se comprometer, basicamente está falando: vamos nos conectar com a realidade, Áries, pelo menos um pouquinho? Porque é muito fácil, aliás, é muito cômodo ficar na ilusão, ficar nesse mundo fantástico de Bob, porque quando você está ali, você não precisa lidar com o desconforto novo, você continua lidando com o desconforto que já conhece. Só que a vida, Ares, não é esse pavor todo que você criou, não é. E talvez seja justamente isso que você vai começar a perceber agora. Quando você volta para a realidade, quando você começa a se enraizar, quando começa a fazer coisas concretas, quando começa a viver novamente,
você percebe que existe muito mais vida disponível para você do que aquilo que você estava enxergando. Então pense mais sobre essa energia viva, porque você vai ter muita oportunidade de trocar com ela agora em agosto. Então troque. E agora vamos para o terceiro e último acontecimento. Bom, Áries, aqui fala que você vai encontrar agora em agosto um personagem muito importante. Aqui aparece uma estrutura de autoridade, uma autoridade espiritual, por exemplo. Pode ser alguém ligado à espiritualidade, à filosofia, a alguma linha de conhecimento, e eu acredito que você vai encontrar uma pessoa assim. A gente não está falando necessariamente de uma pessoa muito conhecida ou famosa, até porque a leitura também falou de pequenas viagens, de você fazendo pequenas viagens, de você sendo convidado a se comprometer com alguma coisa. Então pode ser alguém que aparece justamente nesses movimentos. E essa pessoa representa uma autoridade. Pode ser uma autoridade espiritual ou filosófica, e para quem não acredita nessas coisas religiosas, pode ser simplesmente uma pessoa muito fera em conhecimento, uma pessoa muito ligada à consciência, ao conhecimento, à experiência de vida. Então é importante porque você vai encontrar uma pessoa aqui no seu caminho, e eu acredito que não é por acaso, essa pessoa vem trazer algum ensinamento muito importante para você. Ela é um exemplo vivo de superação. É um exemplo vivo de sabedoria, Áries. É como se fosse uma espécie de mestre. Para alguns pode ser um professor, para outros um mentor, mas aqui existe uma coisa muito importante. É uma pessoa viva. E isso é muito interessante dentro da sua leitura, porque a sua leitura inteira está falando: Áries, troque com a vida. Você está numa energia morta. E aí aparece uma pessoa viva, mas com muito conhecimento. É como se a vida estivesse colocando diante de você um exemplo concreto daquilo que você precisa começar a buscar. E Áries, isso é importante porque você já vem nessa energia de passado, ligado a pessoas que morreram, ligado a términos, ligado a situações que já acabaram. E ficar se conectando apenas com aquilo que já morreu não ajuda você a voltar para a vida. Então aqui vem justamente o contrário. É um exemplo vivo, uma pessoa que está aqui, vivendo, construindo, aprendendo, superando e acumulando conhecimento. E encontrar um exemplo vivo de conhecimento é muito rico para você. Por isso a leitura fecha dizendo: essa pessoa tem muito a te ensinar. E aqui a leitura não fala exatamente o que essa pessoa vai fazer na sua vida. Não diz que vai ser um relacionamento, não diz que vai ser uma amizade, não diz que essa pessoa vai permanecer na sua vida, ela só fala: Áries, troque com essa pessoa. Escute bem o que ela vai falar para você, porque existe alguma coisa importante que essa pessoa tem para te ensinar. É como se ela viesse trazer uma luz para você, e você vai levar essa luz para esse novo caminho que está começando, porque a sua vida está mudando, Áries. E eu não sei se você percebeu isso, porque você parece estar vivendo num mundo meio aleatório, paralelo, mas as suas próprias leituras estão te puxando para a Terra, estão te puxando para a realidade. E quando você voltar para a Terra, Áries, encontrar essa pessoa pode ser muito importante, porque ela pode te dar uma luz que você vai carregar com você. E talvez essa luz seja usada mais adiante. Às vezes a gente encontra uma pessoa em determinado momento e só depois entende a importância daquele encontro, porque aquela pessoa deixou alguma coisa na gente, um ensinamento, uma frase, uma maneira diferente de enxergar a vida, e esses encontros são muito importantes. E Áries, às vezes vem uma pessoa justamente para ajudar a gente a sair de um sofrimento. Então existe outro perfil que também pode aparecer aqui para você, um bom terapeuta. Aquele terapeuta que traz uma consciência muito grande para a sua vida, que consegue fazer você enxergar determinadas coisas de uma maneira diferente, uma pessoa com uma abordagem que realmente conversa com você e que consegue trazer você para a Terra. Então pode ser um professor,
pode ser um mentor, pode ser alguém ligado à espiritualidade ou filosofia, pode ser uma pessoa muito sábia que você encontra pelo caminho, ou pode ser até um terapeuta. O importante é a qualidade dessa troca. É o conhecimento que essa pessoa carrega e aquilo que ela pode despertar em você. E basicamente, Ares, a sua leitura está falando: vamos voltar para a Terra, Ares, porque existe vida aqui, existe conhecimento aqui, existem pessoas aqui, existem novas experiências aqui, e você precisa começar a trocar com tudo isso novamente. Então, se essa pessoa aparecer no seu caminho em agosto, escute, preste atenção, porque talvez ela tenha exatamente aquela luz que você precisava levar para esse novo caminho. E agora vamos para a mensagem final. Bom, Ares, quando eu perguntei para as cartas quem vem deixar essa mensagem para você, veio o tempo. E o tempo vem aqui falar com você, Ares, porque ele está tentando ficar seu amigo. Você parece que não está muito amigo do tempo. E aqui está falando que grandes mudanças na sua vida estão sendo adiadas. Grandes experiências estão sendo adiadas porque quando a gente chama você para a Terra, Áries, é porque você está trabalhando com energia morta. E energia morta está trabalhando contra o tempo, porque o tempo é uma energia viva também. O tempo está sempre correndo. E a energia morta não. A energia morta tem outro tempo, não é o tempo dessa Terra. Então hoje, o tempo dessa Terra, do nosso sistema humano, vem falar com você porque os seus projetos, a sua vida estão com muita limitação. E você pode até reclamar com o tempo, mas ele vai te falar alguma coisa importante aqui hoje. É para te ajudar em uma expansão de consciência que você precisa nesse momento, então vamos à sua mensagem. Áries, a deusa Gaia, uma face da energia viva na tradição grega, não consegue ressuscitar o morto. Ela só consegue ajudar um vivo. Ela provê as coisas para quem trabalha com ela, para quem está vivo. Ela não ressuscita os mortos. Se nem Gaia ressuscita os mortos, por que você ressuscita os mortos? Por que você tenta ressuscitar os mortos, Áries? Por que você fica andando com essas vestes de morte, com essa foice, sendo que nem você tem controle de nada? Sendo que você é um simples ser humano atuando na sua vida? Por que você luta contra forças sobre as quais você não tem nenhum poder? Se nem mesmo Gaia tem, imagine você, Áries. Por que você se prende tanto aonde você poderia se soltar? Por que você fica esperando uma coisa que não tem remédio? Por que você fica esperando que se ressuscitem coisas que não podem ser ressuscitadas? Nem Zeus, o Todo-Poderoso, tinha poder sobre todas as decisões humanas. Ele conseguia influenciar os mortais, mas não controlava de forma absoluta as decisões e o livre arbítrio dos humanos. Nem mesmo ele podia passar por cima disso. Nem mesmo o rei dos deuses estava acima das moiras. Elas controlavam o começo, o meio e o fim do caminho. Elas mantêm a roda girando. Então elas não vão parar uma roda, um destino, só porque alguém quer. Elas não vão impedir alguma coisa só porque alguém quer. Tudo segue uma ordem, uma justiça que nós não podemos explicar. E essas mitologias, de alguma forma, nos ajudam a entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que está no nosso controle e o que está fora do nosso controle. E ver que essas autoridades também não tinham tantos poderes assim, que também tinham os seus empecilhos, nos mostra os limites. Tudo tem limites. Agora, saindo dessas mitologias e indo para a sua vida, para a vida real, para a sua vida humana, você precisa parar de fugir de mim. Eu sou o tempo e eu não estou conseguindo te alcançar. Tenho coisas preparadas para você que não estou conseguindo te entregar. E você também não está aberto a receber. Você se afasta de mim e eu tento colocar pessoas, tento colocar situações perto de você, mas você se volta para coisas que nem são reais.
Você se volta para coisas que não têm força para estar perto de você. Você está se distraindo com muitos pesadelos, com muitos temores, e eu não consigo entregar para você opções. Eu não consigo entregar para você presente e futuro. E você se esconde num passado que eu não tenho capacidade de movimentar mais, que eu não tenho poder de alterar. Eu sou o tempo, eu não atuo no passado. Eu atuo no presente e no futuro. Eu não tenho poder de alterar coisas do passado. E o meu maior foco de atuação é o presente. É o momento de agora. As transformações no agora podem acontecer com muito mais rapidez do que você imagina. Mas, para uma pessoa que foge de mim, esse agora nunca existe. As coisas passam por você e você não sente, você não percebe. E o poder do agora é o futuro. E o futuro não melhora com esse agora que não acontece. E grandes vivências que você tem programadas vão sendo adiadas, sempre adiadas, sempre adiadas. E as oportunidades vão para quem está mais apto para aquela energia. Então há coisas, Ares, que eram para ser suas e acabaram indo para outras pessoas. Muitos projetos foram adiados porque eu não posso colocar você simplesmente para viver uma coisa da qual você foge. Não posso te obrigar. Eu não atuo na sua liberdade de escolha. Eu não consigo simplesmente te colocar em uma situação. As situações vão se formando, uma coisa puxa a outra. As coisas não se formam do nada. Então eu não consigo simplesmente te aproximar de um grande acontecimento se você não começa pelo básico desse acontecimento, pelo começo desse acontecimento. Tudo tem começo, meio e fim. E eu não consigo te aproximar daquela experiência desde o começo. Você não tem a experiência do ápice daquela energia, daquela vivência, daquela experiência. Mas agora, se você começar a voltar para a energia do presente, pouco a pouco você vai olhando para si e para o seu redor de forma diferente. E aí você tem mais clareza, você tem mais lucidez, e aí você conseguirá ter energia e motivação para se adaptar à realidade atual, ao momento presente. E aí eu consigo trabalhar junto com você. Nós vamos começar um caminho novo juntos. E quando estivermos próximos, você vai ver que alguma coisa da sua vida vai se encaminhar muito rápido. Mesmo que você ainda tenha suas inseguranças, mesmo que ainda busque o passado, você vai ver que a travessia é muito mais tranquila quando você está a favor do vento, a favor do tempo também, a favor de mim. E aí juntos podemos evoluir muito em algo que você vai construir na sua história. Então saia dessa caverna, se conscientize, busque informações edificantes que tirem você dessa energia do passado, dessa energia morta, porque eu não tenho como atuar contra essa energia. Volte-se para o presente, volte-se para o tempo atual. É aí que eu posso te ajudar. É aí que juntos podemos superar muitos obstáculos que você tem agora. Áries, pare de fugir de mim. Eu estou aqui. O tempo está passando e eu posso caminhar com você, mas você precisa estar no presente para que eu consiga te acompanhar. Bom, Áries, essa foi a sua mensagem. Ela foi muito complexa e trouxe muito essas energias dos deuses da mitologia grega, porque o nosso canal aqui é voltado para a energia de Afrodite e trabalha muito com esse panteão da mitologia grega. Então é interessante que você também escute alguns mitos de Zeus, porque ele falou muito aqui, assim como Gaia e as Moiras. Basicamente, Áries, é para você se conectar mais com a energia de Gaia, com essa energia da Terra. A energia da Terra está muito forte te chamando agora. E eu sinto Áries muito no ar, muito nessa energia do elemento ar e também das águas. Mas esses elementos trabalhando muito nesse subjetivo, nessa complicação, nessa dúvida, que remete muito à energia morta. E aqui a leitura está chamando Áries para a energia da Terra,
energia da vida, energia da realidade. Então veja que toda a sua leitura vem te chamando para a vida. E essa energia do tempo trouxe esses mitos para falar: se nem Gaia ressuscita o morto, quem é você para ficar ressuscitando o morto na sua vida? Você está ressuscitando o morto quando fica vivendo um passado. E o tempo está falando para você, através dessas mensagens simbólicas, ele diz: se você se afasta de mim desse jeito, porque o tempo, Áries, não está contra você. O tempo está correndo. Ele também está trazendo a realidade como ela se apresenta, e essa realidade nunca se forma completamente porque o tempo não age sobre a energia morta. Ele falou, inclusive, que no mundo dos mortos não existe esse mesmo tempo que a gente trabalha aqui no mundo dos vivos, no mundo dos humanos. Então, existe um atraso de vida muito forte aqui, Áries. E o tempo está falando: eu só consigo te ajudar quando você estiver no presente, quando você estiver lado a lado comigo. Porque aí ele consegue te trazer muito mais possibilidades e muito mais resultados. E essa energia morta acaba bagunçando, mesmo que sem querer, todo esse processo bonito que o tempo traz para a gente. O tempo traz maturidade, traz crescimento, traz desenvolvimento. A gente começa a beber, vira criança, adolescente, adulto. Esse processo da vida é muito bonito, mas o tempo também não tem poder de decidir a vida de ninguém. Ele não define o tempo de cada pessoa. Ele tem essa linha contínua. Independente de quem fica ou de quem vai, Ares, o tempo continua correndo. Então fica mais do lado dele, porque aí você vai levar uma vida muito melhor do que vivendo nessa energia morta. E também está muito forte essa energia de Gaia, essa energia da Terra. É tempo e realidade. É isso que está sendo pedido para você. Porque com certeza a sua vida pode ser muito melhor do que essa energia morta em que você estava vivendo. Sabe-se lá em que planeta você estava vivendo, Áries, mas não estava vivendo no planeta Terra. Brincadeiras à parte, eu acho que estamos falando muito com simbolismos com você, justamente para você voltar para a Terra. Esse é o nosso maior desejo aqui, que você volte para a Terra. Então ficam essas reflexões aí para você. E se você puder, deixe nos comentários o que está acontecendo na sua vida, o que essa mensagem conversou com você. Isso também ajuda a enriquecer a leitura e a gente a entender melhor o que está se passando com Áries. Bom, Áries, eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.